Bom dia, pessoal. Graça e paz no nosso Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor de forma simples. E estou começando pelo ministério de Jesus, né? Então, vou começar lendo as palavras do Senhor através do ministério de Jesus, porque eu acredito muito na missão que o Senhor nos colocou como cristão, como aqueles que levam a palavra, né? Aquele que entende, que conhece da palavra, que possa estar levando a palavra dele. E Jesus, ele nos ensina muito nos 4 evangelhos dele, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Esses 4 evangelhos, assim, que relatam todo o momento de Jesus, tudo que Jesus passou, né? Desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Então, assim, eu acho importante porque muita gente não sabe, conhece Jesus de falar, mas não sabe o que ele fez por nós. Eu quero trazer Jesus de forma simples, da forma que eu conheço, né? Da forma que eu conheço, eu quero poder passar isso para vocês e com um entendimento mais claro, mais simples, uma fala mais simples, para que todos aqueles conheçam nosso Senhor e creiam no poder do Senhor Jesus nas nossas vidas. Muita gente eu sei que não lê a Bíblia, que não tem costume, mas às vezes com um simples vídeo consegue conhecer, né, a palavra e quem sabe ganhar um hábito de ler, né? Com o tempo ter o hábito de ler, pois a palavra nos liberta. E assim, o Evangelho de Cristo, sim, ele traz assim tantos ensinamentos para nossa vida prática, nossa vida, né, do dia a dia, sabe? Muitos. E eu gosto sempre de ressaltar a palavra do Senhor em João 3,16, que para mim foi assim um marco, né, do que o Pai, nosso Pai, fez por nós, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não prevaleça, mas tenha a vida eterna. Perdão, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, esse foi um plano perfeito do Senhor, né? Nos salvar, trazer Jesus, seu Filho unigênito, para nos salvar. Então, eu quero ler hoje a palavra com vocês, mas antes de ler, eu quero poder orar por essa palavra que vai ser liberada aqui para vocês. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, vivendo na Tua presença, Pai. Vivendo para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Senhor, eu estou aqui, Pai, falando da Tua palavra, Senhor. Então libera, Pai, o Teu Espírito Santo para agir nesse momento, Pai. Que Ele possa estar agindo, Senhor, e transmitindo através de mim, Pai, uma palavra de salvação, uma palavra de conhecimento, de entendimento, que leve a todos os corações, Senhor. Todos os corações para Te conhecer aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Senhor, meu Deus, que abra o entendimento Pai, daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Que o entendimento seja bem formado e que haja direto no coração de cada um, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço nesse momento. Nos dá paz, nos dá graça e nos dá a Tua palavra de vida, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Então, quero começar essa palavra, gente, falando de um momento muito importante na história aqui de Jesus, que foi quando ele foi no deserto, tá? Ele foi para o deserto após o seu batismo. E isso, assim, é um marco muito importante. Então, vou ler aqui rapidamente. Mateus capítulo 4, né? Começando aqui no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. E depois ele teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse, né? Satanás, no caso: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães.
Ele, porém, respondendo, disse, ele, Jesus, tá, gente? Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então disse Jesus, né? O diabo retrucou ele e ele disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Ai, soninho. E disse-lhe, tudo isto te darei. O diabo falou para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram. Gente, essa passagem aqui, eu acho assim, tão importante na história do Senhor Jesus e na nossa salvação, porque esse momento aqui, né, de Jesus passando pelas tentações do deserto, é o momento onde o Senhor Jesus ele nos resgata. É aqui que começa o resgate de salvação, da nossa salvação. O Senhor Jesus ele derrota aqui. Ele tem a primeira derrota do diabo contra Jesus foi aqui, no monte, aqui onde ele vai para o deserto. Na verdade, o monte não, ele vai para o deserto orar. E isso é interessante porque acontece justamente no momento onde Jesus, ele se batiza, né? Você vê que lá no capítulo 3, fala sobre... Ui, é o friozinho da manhã. Lá no capítulo 3, fala sobre o batismo de Jesus, né? Jesus, ele é batizado por João Batista. E logo quando ele é batizado por João Batista, ele é direcionado em espírito para o deserto. E nesse momento aqui, existe aqui uma guerra, né? Na verdade, Jesus, ele tá ali em espírito, tá? Ele tá em oração, e aí o diabo começa a tentá-lo em espírito. Então, ele vive ali um momento de guerra, é uma batalha espiritual que Jesus tem contra Satanás. E é interessante aqui, gente, que Satanás, ele faz isso com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E tem uma coisa bem interessante que acontece geralmente no nosso dia a dia. Aqueles que se convertem há pouco tempo, aqueles que vão ser batizados, que são batizados, eles passam por essas mesmas tentações que Jesus passou. A partir do momento que nós somos batizados em espírito, e nós nos tornamos os filhos de Deus, né? Nos tornamos porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós começamos a passar por tentações no nosso dia a dia mesmo, o tempo inteiro. A gente vive em batalhas espirituais o tempo inteiro, sabe? É todos os dias. Todos os dias nós vivemos isso. E Jesus viveu isso também para mostrar a humanidade dele, que ele foi carne e sangue também. Então Jesus, ele foi levado ao deserto em espírito porque ele tinha um plano e assim, ele precisava derrotar Satanás, entendem? Ele precisava derrotar Satanás ali, porque as coisas que Jesus após isso veio a fazer são assim, fora do comum, porque ele passou os 3 anos no ministério dele trabalhando muito, né, na verdade. E para ele começar esse ministério, ele precisava derrotar Satanás ali, nessa batalha que ele teve aqui no deserto. E é um ponto importante que Jesus, ele derrota Satanás
com a palavra. Ele sempre fala, está escrito. E aí o diabo, para também tentar confundir a Jesus, para fazer confusão a Jesus e tentar realmente derrotar o Senhor Jesus ali, porque ele não quer, né, que o plano de salvação aconteça, né, ele não quer que Jesus chegue à cruz. Ele ainda fala palavras que também está na Bíblia, o que mostra que Satanás também conhece muito da palavra do Senhor. Ele, como se fala, o inferno também é organizado para eles levarem almas como eles estão levando, né? Almas aí, a morte espiritual, ele precisa conhecer também a palavra de Deus, e ele conhece. Então aqui ele refuta Jesus, né? Ele fala, porque está escrito, né? Aqui no versículo 6, gente, ele fala assim, ó, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ou seja, ele começa a refutar Jesus dizendo que está na palavra, porque está escrito que aos seus anjos, né, Deus dará aos seus anjos ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha isso, né? Como Satanás, ele é artiloso, né? Ele também tem uma inteligência. Então, assim, nós temos que ter muito embasamento bíblico. Nós temos que ter palavras, porque se a gente não tiver palavra, não souber derrotar o inimigo com palavras, a gente não consegue se manter como cristão. A gente vive uma vida de cristão, mas a gente não tem embasamento cristão, porque a palavra, ela nos dá autoridade. Quando a gente entende da palavra, a palavra nos dá essa autoridade de resgate, de entender o que o Senhor quer de nós e de a gente derrotar esse inimigo das nossas almas que quer o tempo inteiro ali, ó, fala no nosso ouvido. Então, muita atenção aqui, principalmente se você é novo convertido, se você está se batizando ou está para se batizar. Fique muito atento a isso, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela aqui tem um grande ensinamento. O Senhor Jesus passou por deserto após o batismo. Passou por tentações. Então, isso acontece também na nossa vida. Nós passamos por desertos, passamos por tentações, porque o inimigo quer nos derrotar. Ele quer nos levar para o inferno. Ele quer nos tirar da bênção, ele quer nos tirar do nosso momento com o Senhor, da nossa salvação. Ele quer tirar a nossa salvação. Então, ele quer nos destruir o tempo inteiro. E você vai perceber que logo assim que você se converte e que você é levado ao batismo, muita coisa acontece. Então tenha discernimento de espírito, tenha discernimento para entender. Assim que você se converter, se batizar, vai para a palavra, vai encontrar respaldo. Essa palavra aqui, ela é uma espada. Ela é uma espada que ela perfura o inimigo. Ela perfura. Quando a gente utiliza dessas armas, ela perfura ele. Então, somente com a palavra que a gente derrota Satanás, assim como Jesus derrotou Satanás aqui no deserto. Então, essa aqui é uma palavra assim muito importante que eu queria deixar aqui para vocês. E que o que você estiver passando hoje na sua vida, seja no seu casamento, seja na sua vida em casa com seus pais, né, alguns momentos de tribulação, seja na escola, em qualquer lugar, no trabalho, né? Tem gente que passa por perseguição no trabalho também. Você tem poder e autoridade no nome santo de Jesus. Você tem autoridade para falar, para derrotar esse inimigo que quer te levar
para a depressão, para as angústias. Tá? Eu falo porque eu passei por tudo isso, por tudo, e passo todos os dias. A gente vive passando por tentações, mas ele não vai derrotar. Ele não vai nos derrotar, porque enquanto nós temos a palavra do Senhor, nós temos Jesus, o nosso intercessor, o nosso Salvador, o Espírito Santo do nosso lado, para nos dar orientação espiritual, para cuidar de nós, ele não irá nos derrotar. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar aqui para vocês, espero que todos tenham entendido e que tenha entrado no seu coração, para que você, passando pelos desertos que você está passando por todas as dificuldades, lembre-se de que Jesus também passou e que ele derrotou o inimigo durante 40 dias e 40 noites. Então você também irá derrotar. Tenha bom ânimo, porque só Ele, só Deus para nos cuidar, para cuidar de nós, para fazer tudo o que Ele fez, para trazer Jesus, seu Filho, para entregar na cruz, para nos salvar. Então nós não podemos deixar o inimigo nos derrotar. Não podemos. Sempre que você sentir que você está perdendo, lembre-se do sacrifício do Senhor. Lembre-se do sacrifício. E lembre-se também do amor do nosso Senhor por nós. Lembre-se do amor. Porque o amor de Deus pela sua criação é tão grande que ele nos entrega o Filho. E quando o Filho dele se vai, né? Ela é erguida aos céus, ele ainda nos deixa o Consolador, o Espírito Santo, para que a gente converse, para que a gente tenha esse discernimento. E a sua palavra. Tem milhões ainda de pessoas que nem tem isso aqui. Que não tem nem isso aqui. Não tem como nem derrotar os seus demônios, porque não tem essa palavra de vida. E nós aqui temos e não valorizamos muitas das vezes. Então é isso, meus amados irmãos. Estou encerrando esse momento. Vou trazer mais vídeo aqui para o canal, de forma simples, falando da palavra, de forma simples e eficaz. Tá bom? Vamos orar para finalizar? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada por o Senhor liberar meu coração, Senhor, para falar com teus filhos, para falar com as pessoas sobre essa palavra, Senhor, onde mostra que o teu filho, Senhor, derrotando o inimigo, usando justamente o quê? A nossa espada, né? As nossas armas espirituais, Senhor, que é a tua palavra, Pai. Que o Senhor continue, Pai, me usando, Senhor, me usando para falar com pessoas, entregar essa palavra de bênção, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Pai querido. É isso, meus irmãos. Tenham um bom dia, que o Senhor Jesus continue tocando o coração de vocês para ouvir essa palavra. Amém?